Aí pessoal, beleza? Então vamos lá, nossa segunda parte da aula de polaridade molecular, agora para corrigir os exercícios. Os exercícios estão na página 267 e a gente vai ver aqui, o primeiro exercício da FUVEST. Veja se você acompanha, se é isso aqui mesmo. Ó. Estão vendo essas 4 moléculazinhas aí? Então vamos ler essa questão aqui, que ela diz o seguinte, ó. A figura mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre seus átomos. Ah, ligação covalente, tá legal. Analise a polaridade dessas moléculas sabendo que tal propriedade depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão diretamente ligados. Nas moléculas apresentadas, átomos de elementos diferentes têm eletronegatividades diferentes. Forma geométrica das moléculas. Então a gente tem que perceber a forma geométrica e a geometria. A primeira, qual que é a geometria? Um átomo central e 4 ligantes é tetraédrica, certo? A letra B, um átomo central, 2 ligantes, linha reta, linear. A terceira, um central, 2 ligantes, é uma molécula angular e a última é linear. Mas olha que coisa interessante. Quando você vê lá a primeira, tetraédrica, ligantes iguais, apolar. A letra B, linear, ligantes iguais, apolar. Letra C, toda molécula angular é polar. E a letra D, você tem uma molécula linear. 2 átomos diferentes, então ela é polar. Um deles deve puxar mais do que o outro. Então você tem apolar, apolar, polar, polar. A resposta certa é a letra E, porque ele pergunta assim, dentre essas moléculas pode-se afirmar que são polares, dentre essas moléculas pode-se afirmar que são polares apenas as letras C e D, beleza? Então vamos lá. Exercício número 1 feito, vamos para o exercício número 2. As moléculas podem ser classificadas em polares e apolares. A polaridade de uma molécula pode ser determinada pela soma dos vetores de cada uma das ligações. Sim, se a gente somar os vetores, a resultante der igual a 0, a molécula é apolar. Se somar os vetores e a resultante der diferente de 0, a molécula vai ser polar. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Olha lá, ele falou isso. Se a soma for igual a 0, a molécula é considerada apolar. Se a soma for diferente de 0, a molécula é considerada polar. Para determinar essa soma, são importantes 2 fatores: a eletronegatividade dos átomos presentes nas moléculas e a geometria da molécula. A figura abaixo apresenta 4 moléculas em que átomos diferentes estão representados com cores diferentes. Assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre o número, a possível molécula, a geometria molecular e a polaridade, respectivamente. Então vamos lá. O exercício que eu acabei de ver é esse aqui. Observe. Tudo bem? Vocês estão enxergando aí? Então a primeira molécula, pessoal, linear, com ligantes iguais para um lado e para o outro, parece CO2, não parece? A1, CO2, eu também acho. É linear, mas é polar, pessoal. A letra A lá, ele diz que é polar. Não, não é polar, né? Agora a segunda pode ser água? Claro, a água angular, beleza. H2O, só que ele coloca lá na alternativa B como se fosse apolar. A água é polar. Toda geometria angular gera moléculas polares. Ele fala que o NH3 é trigonal plana. Não, o NH3 amônia é piramidal. E toda molécula piramidal é polar. A letra D, CH4, toda molécula pentaatômica, um central e 4 ligantes, é tetraédrica.
E se os 4 ligantes são iguais, ela é apolar. Então você vê lá pelo desenhinho e a afirmação letra D é que é a certa. Tudo bem? Beleza? Pampers em grande estilo. A fralda da onda. E aí nós vamos para o nosso último exercício da aula, que é o seguinte. Um estudante realizou o seguinte experimento. Abriu a torneira de uma bureta até obter um fio fino de água. Atritou um bastão de plástico num tecido. Aproximou o bastão o mais próximo possível do fio de água sem tocá-lo. O filete de água sofreu um pequeno desvio, ou seja, a água foi atraída pelo bastão. A ocorrência do fenômeno consiste na propriedade da água de possuir moléculas polares. Resposta certa é a letra D. Agora vamos fazer uma explicação, que é o seguinte. Existe aqui na sua apostila, na página... Eu estou muito de perto aqui, eu não enxergo se está focado ou não, tá, pessoal? Na página 266 é o seguinte, ó. Tem um bastão eletrizado positivamente.